Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro O Lado Obscuro da Tarryn Fisher. O Lado Obscuro é um suspense misturado com drama publicado aqui no Brasil pela Faro Editorial e vai contar a história de uma escritora chamada Senna. Tudo começa quando a Senna acorda pela manhã e descobre que ela não está na própria casa, não está na própria cama. Ela levanta bastante assustada e percebe que talvez ela tenha sido sequestrada. Ela se encontra num ambiente totalmente desconhecido e do lado de fora da janela tudo que ela vê é neve para todo lado. A Senna logo parte para ação, tentando descobrir por que ela tá aí, qual o motivo. Ela começa a investigar o lugar e quando ela desce, porque a casa é composta por 2 pavimentos, ela descobre que existe uma outra pessoa ali dentro que também foi sequestrada. E o mais interessante é que ela conhece aquele homem que está ali com ela, que se chama Isaac. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente vai ter a Senna e o Isaac, nesse momento bastante confuso, tentando compreender o que aconteceu com eles dois, quem é que pode ter raptado ambos e o motivo. Eles vão tentar sair da casa de todos os jeitos possíveis e impossíveis, mas nada dá certo. Eles descobrem que eles têm provisões que podem durar alguns meses, ou seja, quem quer que tenha feito isso planeja que aquele sofrimento seja bastante longo. Na segunda parte do livro a gente vai voltar no tempo, vai ter um flashback para descobrir como a Senna e o Isaac se conheceram, e tentar descobrir o que aconteceu ali na vida deles no passado que pode ter sido um gatilho para que alguém os sequestrasse. E na terceira parte e última do livro, a gente vai ter todo o mistério sendo desvendado, a resposta de quem fez isso e o que vai acontecer, tanto com a Senna quanto com o Isaac. Eu dei para esse livro 3,5 estrelas e se você é um frequentador assíduo desse canal, você já sabe que essa é uma boa nota dentro das minhas classificações. É um livro que eu gostei de fazer a leitura, gostei da escrita da autora, mas não foi perfeito para que eu desse 5 estrelas. Teve coisas no livro que eu gostei muito, teve coisas que eu não gostei tanto e eu vou tentar esmiuçar elas um pouquinho agora. O que eu gostei, o início do livro, a parte do mistério é realmente muito boa, ela te prende ali de um jeito muito legal, porque você fica querendo descobrir junto com os personagens o que aconteceu e por que eles estão lá. É muito legal a maneira como a Tarryn Fisher coloca o leitor em suspenso, porque o leitor é a pessoa que menos sabe o que está acontecendo, porque tanto o Isaac quanto a Senna, eles têm um passado em comum, então algumas coisas eles já sabem. Agora o leitor não sabe de absolutamente nada, ele precisa ler a história para tentar entender as coisas. Ela também tem uma escrita bastante clara e rápida no início. O início do livro, como eu falei, ele tem um ritmo bastante acelerado. Outra coisa que é legal também do início da história é que quando a Senna acorda e percebe que alguma coisa de errado aconteceu, ela se coloca logo em ação. E as primeiras páginas dela são muito boas, sabe? Ela entra em ação, ela tenta sair, ela tenta descobrir mais detalhes sobre a casa, ela quer descobrir mais coisas e tal. Ela é bem curiosa, ela se põe em ação logo e eu gostei muito desse movimento. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre os detalhes da história que eu não me identifiquei tanto. Lá no início da história, a Senna é um personagem que como eu comentei, eu gostei muito da maneira como ela agiu, como ela se posicionou em frente a uma situação difícil. E na segunda parte do livro a gente vai ter um flashback, a gente vai voltar no tempo para conhecer ela melhor. E é nesse flashback que eu acabei não gostando mais dela quanto personagem, porque é no flashback que nós vamos, finalmente descobrir como a Senna é como pessoa. Sabe quando você tem alguns personagens que eles fazem algumas coisas meio maldosas ou meio duvidosas, só que eles não têm consciência do que eles estão fazendo e é possível uma redenção? Então, a Senna ela é um personagem que ela tem total consciência das coisas que ela faz que não são nada legais. Ela é um personagem que tem sim ciência de que ela causa dor, ela causa mágoa, ela trata as pessoas de uma forma não muito legal ao longo da história. E aí é interessante dizer que a Senna vai passar por tragédias bem pesadas, ela vai passar por momentos muito difíceis e eu me compadeci e eu senti muita empatia pelas tragédias pelas quais ela passou. Quanto a isso, sim, eu realmente senti muita simpatia pelo que ela estava passando e até certo ponto eu entendi a personalidade dela do tipo assim, ela é assim porque ela sofreu muito, mas tem um limite ali na história que ela começa a ultrapassar e foi aí que eu parei de gostar da personagem. Ela é uma pessoa que, como eu falei, ela tem total consciência dos seus atos egoístas, ela tem total consciência dos momentos em que ela é mesquinha,
ela mexe muito com os sentimentos dos outros e aí ela machuca os outros e ela se machuca também, ela tem consciência disso. Então é um personagem que ao longo da história eu compreendi por que a autora estava escrevendo ela daquela forma, mas eu acabei perdendo um pouco de empatia pela cena quanto personagem, assim, eu não achei mais ela tão legal assim. Em relação à segunda coisa que eu não curti tanto assim na história foi a parte do drama. Eu achei o drama do livro bastante exagerado. Mas aqui cabe eu fazer, né, abrir uma pequena brecha, né, nessa minha explanação. Eu não sou uma leitora de drama, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu não tenho muito costume de ler. O drama está fora da minha zona de conforto. Então, o que eu digo que pra mim foi muito drama, talvez para você seja pouco, né, se você é um leitor de drama. Então, essa segunda questão que eu apontei, ela é muito pessoal e talvez nem todo mundo vá levar em consideração. Pra mim foi drama demais, drama exagerado, né, na segunda parte da história. Mas como eu falei, como eu não sou uma leitora de drama, esse drama que eu achei exagerado para outras pessoas pode ser normal, pode ser comum, né, pode ser ok. Então esse é um ponto que eu aponto, mas eu faço a ressalva. Ele foi uma questão mais pra mim e talvez não seja para todos os leitores. Então é isso, pessoal, esses foram os meus pensamentos, né, minha resenha sobre o lado obscuro da Tarryn Fisher. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu comentei, o livro tem seus pontos positivos e negativos pra mim enquanto leitora, e como eu comentei também, alguns pontos são bastante pessoais, então é bem interessante que você leve isso em consideração quando fizer a leitura, que os pontos que eu separo pra mim podem não ser válidos para você quanto leitor. Eu indico que você leia esse livro, que você experimente a história dela. Como eu falei, eu gostei da escrita dela, gostei da autora, vou ler outras coisas dela sim, e conforme eu for conhecendo mais e for lendo mais da Tarryn Fisher, eu vou dividindo aqui pra vocês. Então é isso, eu vou deixar os links para o livro aqui embaixo no box de informações, e se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é só ativar o sininho, ok? Então é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.